lado aí, diga para ela como é bom te ver novamente na casa do Pai. Como é bom estarmos aqui reunidos. Amém. Hoje eu quero falar uma palavra que é uma palavra conhecida, mas às vezes nós não praticamos, né? E o importante não é conhecer, o importante é praticar. Muitas vezes nós não praticamos essa palavra. E o tema da palavra hoje é o poder das palavras. Você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21. Verso 23. Diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Forte, né? Nem todas as vezes nós fazemos isso, não é verdade? O que guarda a boca e a língua, guarda as suas almas de angústia. Quantos aqui já falaram alguma coisa que depois você pensou assim: meu Deus, o que eu fui falar? Para que eu falei? Para que eu fui me intrometer nesse assunto? Por que eu dei a minha opinião? Porque é igual isso aqui, ó. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. É nesse momento que nós guardamos a nossa alma da angústia. Porque ficamos angustiados depois que falamos que não deveríamos ter falado. Aí ficamos pensando assim: eu magoei fulano, eu machuquei fulano, eu também fiquei ruim. Aí você vai dormir, não dorme, né? Porque você passa a noite angustiado, pensando naquilo que você falou, que você não deveria ter falado, mas já foi. E é por isso que eu quero falar hoje sobre o poder das palavras. O que nós podemos aprender com isso? Muitas coisas nós podemos aprender hoje. Com a língua, você tem o poder de gerar a morte e a vida. Da nossa boca pode sair vida ou pode sair morte. Hoje mesmo nós fomos ao velório do Paulo. Aqueles que conhecem o Paulo sabem que ele faleceu esses dias. E quantas palavras foram ditas naquele lugar hoje? Eu fiquei só observando. Quantas palavras foram ditas a respeito daquele jovem que falou o coração de outras pessoas, trouxe até reconhecimento por parte da família daquilo que deveria ter feito e não fez. E aí você vê o poder das palavras. Se tivesse falado só coisas ruins daquele rapaz, talvez todo mundo ia sair dali angustiado e triste, mas saiu todo mundo alegre e contente, sabendo que mesmo ele sendo jovem, ele foi para a glória de Deus. Amém? Então nós podemos ver hoje, aqueles que estavam lá no velório, podem ver e perceber quanto o poder das palavras, o quanto as nossas palavras têm um peso muito importante. Nós temos que ter muito cuidado quando nós formos falar. Lá em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você pensa antes de falar? Hoje eu procuro pensar antes de falar, mas antes eu não pensava não. Eu só falava. Minha mãe falava assim: Andréia, minha filha, você tem que pensar antes de falar. Você não pensa, você só fala. E é verdade, queridos, muitas vezes nós só falamos. Nós não pensamos e não pesamos o que nós vamos falar. Às vezes nós vamos fazer uma crítica de alguém, nós falamos: porque fulano é sem vergonha, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Mas você parou para pensar? E o pior ainda é quando você fala para a pessoa, né? Você fala assim: é porque eu sou sincero. Alguém aqui é assim? Eu sou muito sincero, porque você não vale nada, é porque você é um vagabundo, é porque você não presta, é porque isso, é porque é aquilo, é porque é aquilo outro. Mas eu sou sincero. Eu acho que a pessoa que fala isso precisa ler esse Provérbios aqui. Vamos ler de novo? Para a gente não esquecer. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós temos esse conceito de dizer
que nós somos sinceros, me desculpe, mas você não é sincero, você é mal educado. Eu já até postei isso no meu Instagram lá, algumas pessoas acharam ruim, mas é a verdade. Infelizmente eu não posso tirar porque é a verdade. Isso não é ser sincero, isso é ser mal educado, isso é ser uma pessoa que não se coloca no lugar do outro, isso é ser uma pessoa que não tem compaixão, porque eu posso falar para a pessoa que ela tem os defeitos dela, sem matar ela. Eu posso falar para uma pessoa que ela está errada, sem matar ela, acolhendo e mostrando aonde ela precisa melhorar, não atacando. Porque quando eu faço isso, eu estou matando aquela pessoa. Por isso que a Bíblia fala que as palavras têm o poder de morte e de vida. Quando você for falar algo para alguém, pensa assim: eu vou matar, eu vou ressuscitar, ou eu vou dar vida para essa pessoa? Porque talvez ela está quase morrendo. Talvez a palavra que você leve para ela ressuscita, mas talvez a palavra que você vai dar para ela vai matar de vez. Ela está com o pé na cova. Você deu uma palavra, pronto, terminou de cair na cova. E nós como igreja, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe, isso é tão forte que o poder das palavras começou lá no começo do mundo, né? Lá em Gênesis. Como Deus criou a terra. A Bíblia fala que foi através da palavra. Lá no livro de João capítulo 1 fala que ele era o verbo e o verbo era a palavra. Jesus era a palavra. E quando Deus veio, ele fez o quê? Haja luz, houve luz. Não foi assim? Ele foi dando ordem e tudo foi se concretizando. Ele falou: separa a terra da água. Houve a separação da terra e da água. A única coisa que Deus não falou através da palavra foi o homem. Porque o homem ele fez com as próprias mãos. Mas tudo ele deu apenas uma ordem. Isso é tão forte, queridos, que quando Jesus morre, a Bíblia fala que nós nos tornamos sacerdócios reais do Senhor. E como sacerdote real do Senhor, como profeta, né? A Bíblia fala que nós somos sacerdote, profeta. Nós somos o representante de Deus. Então, se eu sou representante de Deus, aquilo que eu falar vai ter poder. Como teve quando Deus falou: haja luz. Quando Deus falou: haja os animais. Quando Deus falou: faz isso. Quando Deus falou: faz aquilo. Deus nos deu autoridade para isso. E muitas vezes, quando nós abrimos a nossa boca, nós não abrimos sabiamente. E quando nós não abrimos sabiamente, vai acontecer. Porque nós temos autoridade dada por Deus. Então as minhas palavras têm poder. Olha o que diz em Isaías 55:11. Deus criou tudo com suas palavras. Somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem o poder da fala. Deus criou tudo através da fala. E tudo que nós falamos tem autoridade. Tudo. Você já parou para pensar o que você tem falado nesses últimos dias? Você parou para pensar o que você falou hoje? Só pensa, não fala. Amém? Só pensa, não fala. Lá em Isaías 57:19 diz assim: a palavra de Deus da nossa boca tem o mesmo poder dele, porque ainda continua sendo a palavra de Deus. E quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa boca em fé, que vai fazer toda a diferença. É através do Senhor em nós, quando nós cremos na sua palavra, que nós declaramos: o Senhor opera os milagres. Quantos aqui têm testemunho de palavras que foram proferidas e o Senhor fez acontecer? Quantas vezes o Senhor falou com você algo e você manifestou isso e Deus concretizou? Porque nós temos poder sobre as nossas palavras. Quais têm sido as palavras que você tem declarado para os seus filhos na sua casa? Você é burro? Você não presta?
você não serve para nada, tudo que você faz é errado? Ou você tem falado para ele: filho, você é abençoado, olha, você tem feito boas coisas, só precisa melhorar mais um pouquinho. Há uma grande diferença nisso, não é? Ou sai para lá, menino. Nós ouvimos muito isso dos nossos pais. Porque, queridos, as nossas palavras vai determinar o nosso futuro. A sua palavra determina o seu futuro. A sua palavra vai determinar o seu amanhã. Porque foi através da palavra que o Senhor deu forma a todas as coisas. O que você tem declarado que vai ser amanhã? O que você tem declarado que vai ser daqui a um ano? O que você tem declarado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja? O que você tem declarado? Você chega em casa e fala: aquela igreja não presta. Porque ninguém presta. Porque isso. Porque aquilo. Porque aquilo outro. Não se preocupe, daqui a uns anos você vai colher o fruto disso através dos seus filhos. Eles não vão querer saber de igreja. Foram as palavras que você proferiu dentro da sua casa. Às vezes nós fazemos as coisas tão inconsciente e não percebemos o que estamos fazendo. Mas quando se materializa, aí você cai a ficha e fala assim: meu Deus, foi aquilo lá que eu falei, foi aquilo lá que eu fiz, foi aquele comportamento lá que falei demais, estragou tudo. Quais são as palavras que você tem proferido dentro da sua casa? Quais são as palavras que você tem proferido no seu trabalho? Quais são as palavras que você tem proferido dentro da sua igreja? Fulano não tem jeito, esquece, vamos fazer de outro jeito, não vai dar certo, dessa forma não funciona. Quais são as palavras? Ou você tem agido, mesmo não vendo, com palavras de fé? Porque a Bíblia fala sobre isso, que a fé é crer naquilo que nós não estamos vendo. E como que a gente crê? Primeiro a gente começa a declarar. Não foi assim que Deus fez a terra? Ele veio aqui, ela era sem forma e vazia, ela não tinha nada. Depois ele começou a proferir as palavras e falar: haja luz, haja as árvores, haja os animais, e as coisas foram acontecendo. A fé é da mesma forma. Nós não estamos vendo, mas nós começamos a proferir as palavras: Senhor, eu creio que eu vou ter isso. Senhor, eu creio que vai acontecer isso. Eu creio, Senhor, que a minha casa vai ser abençoada. Eu creio, Senhor, que eu vou ter um emprego. Eu creio, Senhor, que eu vou passar no concurso. Eu creio, Senhor, que a minha família será transformada. Eu creio. Você tem que abrir a sua boca e declarar com fé o que você não está vendo. Isso é fé. É declarar com fé o que você não está vendo. Porque quando Deus veio, a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. Ele também não estava vendo nada. Mas a Bíblia fala que através da palavra, o Senhor trouxe forma a toda a terra. E através da palavra nós podemos mudar a história da nossa casa, amém? Através da palavra nós podemos ver o sobrenatural acontecer dentro da nossa casa. Através da palavra nós podemos mudar o reino espiritual. Através da palavra nós podemos ver as coisas acontecerem. É através da palavra, queridos. Há muitos anos atrás nós não estávamos neste lugar. E nós só profetizávamos que um dia nós teríamos um lugar próprio. Que um dia nós estaríamos neste lugar. Mas quando nós estávamos lá, nós não víamos nada. A gente só profetizava. A gente só declarava, a gente só orava, a gente só jejuava, e a gente só pedia ao Senhor, e a gente só sonhava. Foi isso. E Deus concretizou, Ele trouxe, deu forma a todas as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas declarações, os nossos sonhos, aquilo que nós imaginávamos, que nós pensávamos. Aí a Bíblia vem e fala assim: Ele faz muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Não é verdade? Nós precisamos entender que da nossa boca vai sair vida e vai sair morte. Eu é quem escolho o que vai sair.
Você quem escolhe. Você quem determina o que vai sair da sua boca. Por isso nós devemos pensar antes de falar. Lá em Tiago capítulo 3, do verso 4 e 5, diz assim: a sua língua é o leme que determina a direção e o destino da sua vida. As suas palavras determinam o seu destino e para onde a sua vida vai. Fale palavras de fé e a colheita virá. Olha que legal, a nossa língua é como o leme. O leme é aquele que dá direção, né? O barco. A nossa língua é da mesma forma. Ela é quem vai dar direção para a sua vida. Aí eu pergunto para você, qual a direção a tua língua tem dado para a tua vida hoje? De desgraça ou de graça? A tua língua tem determinado que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não pode? Ou a tua língua está dizendo, eu vou conseguir porque posso todas as coisas daquele que me fortalece? Eu vou chegar lá porque o Senhor está comigo. Eu creio, embora ninguém crê, mas eu creio. O que a sua língua está falando nesses dias? Qual direção ela está dando para a sua casa? Qual direção ela está dando para a sua família? Sabe, quando nós não prestamos atenção nesses detalhes, a gente começa a falar demais, a gente começa a se preocupar com a vida dos outros demais, a gente começa a criticar demais e esquecemos do nosso leme, que é Ele que dá a direção, que é a língua. Mas esquecemos que é a nossa língua que vai dar a direção. E às vezes são nessas situações que nós nos perdemos, porque esquecemos que nós temos o menor órgão do corpo humano, mas o mais perigoso, o mais temível, o mais terrível, que é a língua, que é o que dá angústia à nossa alma, né? Foi assim que nós lemos, traz angústia à nossa alma. Queridos, nós precisamos entender que as palavras traz a transformação que nós necessitamos. Qual a transformação que você precisa hoje? Qual é a mudança que você precisa hoje? É tão tremendo quando a gente começa a entender a Bíblia de uma forma mais profunda, que você vai olhando esses detalhes e você vai pensando assim, Senhor, quantas vezes eu errei? Quantas vezes, Senhor Deus, eu li a Tua palavra, mas não tive esse entendimento? Quantas vezes, Senhor Deus, eu li, mas fiz de conta que não era para mim? Ou às vezes eu disse assim, que isso tem nada a ver não. E aí esquecemos e começamos a falar um monte de coisas que não deveríamos falar. E quando o tempo passa, vem de novo a mesma palavra. E você tem que suportar ela. Lá em Provérbios 18, 20 diz assim, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Porque a palavra que nós lançamos, ela tem consequência. Ela é uma semente lançada. E essa semente, ela vai dar frutos, bons ou ruins, mas ela vai dar fruto no tempo certo. Porque a palavra já foi. Você vê isso na internet, né? Esses dias estavam aí tendo várias situações de pessoas que estavam sendo acusadas de coisas que elas não fizeram. E teve várias que foram até o suicídio, porque não aguentaram as pessoas martirizando, criticando, falando palavras ruins, só palavras, foram só palavras. Elas ouviram e se suicidaram. Não sei se vocês viram, até a mãe fez uma reportagem e falou, gente, por favor, parem, por favor, porque a minha filha morreu, porque ela não aguentou ouvir as palavras, porque aquelas pessoas não estavam lá, corpo presente, não foram lá na casa dela, foi só na internet, gente. Ela estava só ouvindo aquelas palavras. E aquelas palavras, por uma coisa que aquela jovem
jogaram na internet que ela teve um caso com aquele outro rapaz que gosta de falar gracinha das mães, né? Esqueci o nome dele. E aí, com isso, se levantou muitas pessoas criticando e falando, e ela não aguentou. Foi só palavras. As palavras podem trazer vida ou pode trazer morte. Ninguém sabia que aquela jovem estava com depressão. Ela já estava com depressão. E quando aconteceu isso, foi só a gota d'água. Ela pensou assim, para que viver? Esse mundo que o povo só critica, só fala mal, só acusa, só aponta o dedo. Não tem uma palavra de aconchego, não tem uma palavra de acolhimento, não tem uma palavra de dizer assim, eu acredito em você. Não teve. E enfim, aquela jovem, não só ela, como outros também, morreram por causa de palavras. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque elas podem trazer vida ou podem trazer morte. Eu vou ler para vocês um artigo de um homem chamado Graham Grosh. Eu acho que é assim que fala, porque é inglês, né? Ele é um neurocientista e ele fala assim: se você não gosta de como está a sua vida, é hora de mudar a forma de pensar. Como mudar a forma de pensar? É aí que está o problema. O estudo da neurociência tem descoberto vias neurais nos cérebros. Essas vias neurais afetam toda a nossa forma de raciocinar e acabam determinando nossos hábitos. Todos têm o que os psicólogos chamam de viés cognitivo, que são raciocínios distorcidos que acreditamos. Qual é o problema? Na medida que a pessoa fica pensando assim, ela cria no seu cérebro vias neurais e acaba criando um hábito de pensar dessa forma. É possível mudar essas vias neurais. Se você não gosta de como está indo a sua vida, é hora de mudar a sua forma de pensar. Mas a única maneira de mudar a sua forma de pensar, de fato, de verdade, é se você criar novas vias neurais no seu cérebro. Como criar uma nova via neural no seu cérebro? Se você quiser mudar a sua via neural, você tem que mudar as suas palavras. A neurociência descobriu que a sua fala está diretamente ligada à parte dominante do seu cérebro. Forte, né? Se eu quero mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar as minhas palavras. Se eu ouvir a vida inteira que eu era burra, eu tenho que mudar essas palavras. Eu tenho que dizer, eu não sou burra, não sou burra. Porque o meu cérebro precisa ouvir o que eu falei, para ele poder deletar aquilo que ele ouviu antes e formatar o que é novo. Foi justamente isso que esse homem quis dizer. Porque muitas vezes, queridos, nós ouvimos palavras e vivemos com essas palavras e vivemos com essa forma de viver e pensamos assim, não há solução para mim. Há solução. Começa a mudar as suas palavras. Começa a mudar a forma de você falar. Porque quando eu falo, meu cérebro ouve. E quando ele ouve, ele faz o download. Ele deleta o que é ruim e formata o que é bom. Eu costumo falar para os meus pacientes que o nosso cérebro é justamente como o celular. O celular, ele funciona e tem que fazer o download, né? Porque tem algumas coisas que não funcionam mais, porque precisa ser feito o download. Se não for feito o download, funciona? Vários aplicativos vão embora. E aí vai acontecendo o quê? Se você não for fazendo o download, ou for mudando de celular, aquele celular vai ficando... Eu mesmo tive um iPad, coitadinho, e não dava para fazer mais nada, porque não tinha mais como fazer download, não tinha mais como atualizar, que é a palavra correta, atualizar os aplicativos. A minha mente é do mesmo jeito, queridos, ela precisa atualizar os aplicativos que estão aqui dentro. Ela precisa atualizar as palavras que eu já ouvi. Ela precisa atualizar tudo aquilo que eu já vivi que não serve mais. E às vezes eu estou vivendo ainda como aquilo ali, mas não serve. Não funciona mais. Então eu preciso atualizar isso. E como que eu atualizo isso? Através das palavras. Por isso que a oração é um momento sublime na sua vida. Porque é através da oração
Você falando com Deus, você falando: Senhor, eu não aguento mais. Muda os meus pensamentos. Senhor, eu não sou o que falaram que eu sou. Senhor, e quando você lê a Bíblia também, né? Quando você está lendo a Bíblia, você está atualizando as suas palavras e a sua mente. Por isso que quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Porque tudo aquilo que era velho, que está ali, precisa ser lançado fora, precisa ser feito o download das coisas novas, do que é atual, do que é real, do que funciona. Porque senão não vai funcionar. Você vai andar, mas vai andar capegando, vai andar batendo em pedras, vai andar... Sabe quando você anda e você pensa assim: por que nada na minha vida não dá certo? Por que nada funciona? Por que eu estou caminhando e as coisas não estão funcionando? Porque precisa ser feito um download aí. Precisa ser mudadas as palavras. Precisa ser mudadas as atitudes. Precisa ser mudado o comportamento. Para que haja uma mudança. Senão, queridos, nada vai acontecer. Lá em Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: quando você fala dos problemas constantemente, você está perpetuando a derrota. O que você fala é o que você é o que diz em Provérbios. Quando você fala da vitória em Cristo, você está abrindo a porta. Use as suas palavras para declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala que assim como você pensa, se o download não for feito, você pensa assim: eu sou um derrotado, sou um fracassado, não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. É assim você está se vendo. Aí você faz o download, né? Você confessa Jesus, começa a ler a Bíblia e faz um download. Aí você vai entender: eu sou filho de Deus, eu sou amado, tudo posso. Viu como mudou? Essas palavras fazem muita diferença na nossa mente e na nossa vida. Porque elas vão determinar para onde você vai e aonde você vai chegar. Aonde você quer chegar? Provérbios 21, verso 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida e morte. Como que você está usando a sua língua? Pensa aí, como é que você está usando ela? Meu Jesus, hoje foi terrível. Eu falei tudo aquilo que não era para falar. Eu declarei tudo aquilo que não era para declarar. Não vai dar, não tem dinheiro. Meu emprego não presta. Minha casa não presta. O que você declarou hoje? Tudo que eu faço dá errado. Vai continuar dando errado. Porque quando eu falo, a minha mente ouve e ela vai trabalhar para que isso aconteça. Aí tudo vai dar errado mesmo. Mas se eu falar: Senhor, tudo vai dar certo, a sua mente vai ouvir e ela vai trabalhar para que tudo dê certo. Porque tudo depende dela. Ela é quem vai ouvir e processar e fazer com que você execute. Porque o nosso braço levanta porque ela manda, não é? É a mente quem manda, é ela quem domina tudo. Você fala assim: levanta braço. Não, você não faz isso, né? Baixa braço, levanta a perna. Nós não fazemos isso, ela faz isso automático. E da mesma forma, quando nós declaramos as palavras, ela faz do mesmo jeito. Você fala: tudo vai dar certo. Aí você vai ouvir, ela vai entender que tudo vai dar certo. E ela vai trabalhar para que o seu corpo fique animado e vá trabalhar com garra para tudo dar certo. É assim que funciona. Muitas vezes nós queremos que as coisas caiam lá do céu. Mas muitas coisas somos nós que damos a direção. Somos nós que falamos: olha, vai dar certo. Vocês têm que falar voz alta, tá? Porque a sua mente tem que ouvir. Porque quando ela ouve, ela vai processar para o seu corpo trabalhar, para o seu corpo ir adiante, para o seu corpo funcionar. Por isso que você acorda contente. Eu vou fazer, eu vou executar, porque vai dar certo. Mas quando você está deprimido, você fala: nada dá certo. Aí nada dá certo mesmo.
Porque fala para sua mente e ela vai te dar aquele corpo cansado, sem querer fazer nada, sem querer sair para lugar nenhum. Aquele corpo que só quer dormir. Você tem que dar o comando para ela. Quando você der o comando, ele vai ouvir e ele vai executar. Então nós devemos abrir a nossa boca todo o tempo para abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar os seus amigos, abençoar a sua família, abençoar o seu salário, abençoar o seu trabalho. Abençoar e abençoando, abençoando todo o tempo. Senhor, eu abençoo, Senhor, eu sou grato, Senhor, eu creio que vai dar certo. Você não tem R$1, mas você está dizendo, Senhor, minha carteira está cheia. Deus vai te dar força para você trabalhar e você vai conquistar mais dinheiro. Não tem dinheiro para pagar a conta, você fala, Senhor, em nome de Jesus, esse dinheiro já chegou, está na minha conta. Essa conta já foi paga, em nome de Jesus. É assim que você deve declarar. Ah, está enfermo. Não, está curado em nome de Jesus. Nós cremos na cura. Nós cremos no poder da cura. Cremos que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele e ele pode curar. Ele só não vai curar se ele não quiser, já não é a nossa parte. Mas a nossa parte é abrir a boca e declarar: Jesus vai curar. Porque o sangue dele é poderoso para curar. Essa é a nossa parte. Então, saia daqui hoje entendendo que a sua boca é profética. A sua boca, ela tem o poder de direcionar a sua vida. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está criticando. Cuidado com o que você está dando direção à sua casa, à sua família, à sua igreja, ao seu ministério. Qual direção você está dando? Porque as suas palavras é que vai direcionar tudo isso. Qual direção você está dando? Nós devemos sair daqui entendendo que devemos ser agradecidos ao Senhor. Porque Ele é o Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: seja agradecida a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Todo o tempo agradeça ao Senhor, abençoe, declare palavras de vida. Todo o tempo, não abra sua boca para falar qualquer outra coisa. Eu lembro que quando nós íamos para a Colômbia, o pastor César e a sua família, né, eles sempre falavam que o pastor César não permitia que ninguém falasse nem que estava com gripe. Que gripe para nós é normal, né? Mas se alguém chegasse, porque eu estou gripado, ele, não fale isso. Você está curado. Não permita que isso entre no seu coração. Por quê? Porque entra na mente. A mente processa. E ela vai fazer com que o seu corpo reaja dessa forma. Então, nós precisamos entender, queridos, que da nossa boca vai sair a vida ou vai sair a morte. E hoje nós vimos isso muito forte no velório hoje. Quantas palavras proferidas que trouxeram vida, trouxeram reconciliação, trouxeram arrependimento, trouxeram reconhecimento do que não deveriam ter feito, porque foram as palavras que foram lançadas naquele lugar. Quais são as palavras que você tem lançado dentro da sua casa? Quais são as palavras que você tem lançado no seu trabalho? Quais são as palavras que você tem lançado na sua igreja? Pense nisso. Comece a mudar isso. Porque a via cerebral só pode mudar se eu mudar as palavras. Se eu não mudar as palavras, nada vai acontecer. Porque o reino espiritual se move. A nossa mente se move. E Deus faz acontecer. Porque Ele é poderoso. E Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe quando nós colocamos a nossa fé em prática. Quando nós não estamos vendo, mas estamos declarando que o Senhor vai fazer. Sabe uma coisa muito forte? Ninguém nunca viu Deus aqui, mas nós cremos nele. E nós falamos dele todo o tempo. Ninguém andou com Jesus aqui, mas nós falamos de Jesus.
Porque a palavra é viva. Eu lembro que uma vez que eu estava fazendo faculdade, teve um aluno que perguntou assim: pastor, mas o pastor lá estava em pecado, e ele foi lá e ele ministrou, e a unção caiu, o povo foi curado, e foi uma noite tremenda. Aí o questionamento era: por quê? Porque ele estava ministrando a palavra de Deus, a palavra não é dele. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela cura, ela restaura, ela traz vida, ela traz mudança. O pastor que estava pregando podia até estar em pecado, mas a palavra que ele estava ministrando não era dele, a cura não vem dele, a unção não vem dele, o poder não vem dele. E ele vai prestar contas com Deus depois. Mas aquela palavra naquela noite levou muitas pessoas a se arrependerem, a viverem uma mudança, porque foi a palavra de Deus. Você vê o tanto que a palavra é poderosa, o tanto que ela tem autoridade. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós iremos proferir, porque ela vai trazer, são sementes lançadas que vão trazer